Boa noite, igreja. É um prazer estar com vocês aqui hoje para falar sobre oração. Que Deus abençoe vocês e que a paz esteja convosco. Vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 9, diz assim: Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Nesta oração modelo, nós notamos três partes principais: invocação, petição e conclusão. Vamos lá. Na primeira parte, ele invoca a paternidade divina. Pai nosso. Deus é nosso Pai. É um modo de nos dirigirmos a Deus. Isso implica, em primeiro lugar, que Ele é pessoal. Ele é Deus e é pessoal. É uma pessoa. Você pode falar com Ele como fala com qualquer outra pessoa. Em segundo lugar, Ele é amoroso. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Está em Mateus 7, versículo 11. Tudo sobre o Pai é bom. Salmo 107, versículo 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Em terceiro lugar, Ele é poderoso. Então vamos para a segunda parte, que é a petição. Três desejos do coração para com Deus. Três desejos de Deus do seu coração. O primeiro desejo é que Ele é santificado. Seja o teu nome santificado. Jesus ensinou os seus discípulos a se concentrarem não apenas na bondade e grandeza de Deus, mas também na pureza de Deus. O segundo desejo é: venha o teu reino. Cada oração nossa, eu assim faço nas minhas orações. Eu oro, eu glorifico o nome de Deus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo poder, todo louvor, toda majestade, todo domínio, toda exaltação. Venha o teu reino aqui na terra, como é no céu. O terceiro desejo é: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É um desejo do Pai. Então é bom nós sempre lembrarmos, invocar, porque eu já falei, eu tenho um estudo sobre reino, porque Jesus veio pregar o reino, né? Lá em Mateus ele falou 32 vezes sobre reino, em Marcos falou 14 vezes e em Lucas 31 vezes falando sobre reino. Ele veio falar que o reino dele havia chegado. Então, no reino de Deus, que chegou através de Jesus, a segurança, a paz, a alegria. Jesus Cristo falou que Ele nos dá uma paz que excede a paz do mundo. Então tem essa paz para nós usufruirmos. E três pedidos nessa oração para nós próprios. Vamos ver. Primeiramente, lemos. Ele fala para nós sobre o pão de cada dia nos dar hoje. Eu gosto muito de Provérbios 38, que diz assim: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, ou da minha porção diária. Jó 23:12 diz assim: o preceito dos seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca guardei.
mais do que a minha porção. É você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Ter disciplina de marcar um encontro com Ele, já que você talvez não fale todo dia com Deus, mas marcar um encontro para falar com Deus, conversar com Ele, porque Ele é pessoal. O segundo pedido é: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. É muito interessante, né? Ele fala para nós pedirmos para Ele perdoar nossas dívidas, como nós perdoamos aquele que nos deve. Você perdoa as pessoas que te devem? Você perdoa as pessoas que te faz mal? Então pense nisso. Hoje é o momento de meditar nesse Deus que você serve. E em terceiro lugar, terceiro pedido de nós mesmos, diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu leio Provérbios todos os dias, porque Provérbios tem 31 capítulos, um capítulo para cada dia. E Provérbios, ele fala sempre das tentações que podem surgir a cada dia. As tentações que nos levam, às vezes, a pecar. Uma delas, até emprestar dinheiro, que às vezes você empresta, mas fica esperando a pessoa pagar, e daqui a pouco a pessoa não paga, e você acaba não perdoando. Aí você acaba pecando. Outra tentação que é muito sutil, que nós temos que ter cuidado, para o homem, são as mulheres que podem surgir. O provérbio fala muito sobre isso, para a gente estar de olho, para não cair nessa cilada em relação às mulheres, as mulheres que vêm com palavras mansas e suaves e acaba nos tirando da graça. As armas para se combater as tentações. A palavra de Deus em Mateus 26, 41 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Em primeiro lugar, ele disse: vigiai. A palavra vigiar no dicionário diz observar atentamente, espreitar, velar, estar de acordo ou atento, estar de sentinela, tomar cuidado, precaver-se e acautelar. Então nós temos que ter todo o cuidado para vigiar antes de orar. Então nós temos que estar prestando sempre atenção. A segunda arma é orar. Vejamos qual é a atitude que nós devemos fazer de orar. Reconhecer o próprio pecado em quebrantamento diante de Deus. Lucas 19, 9 a 14 diz assim: propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu de pé assim orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, justos, adúlteros, nem ainda com este publicano. Jejum 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele que, porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, mesmo o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Dependendo da intercessão do Espírito Santo por nós. Romanos capítulo 8, 26 e 27 diz assim: é interessante, às vezes eu não sei orar, mas eu fico pensando que o Espírito Santo, ele vai interceder por mim com gemidos inexprimíveis. Diz assim: do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós
com gemidos inexprimíveis, achegando-se a Deus. Hebreus 4,16 diz assim: confiantemente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Tem uma outra versão aqui que diz assim, eu gosto dessa versão, 4:6. Hebreus 4:16 diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Logo lá no início, ele falou: venha ao teu reino, que faça a tua vontade aqui na terra como é no céu. Aqui ele diz assim, que nós devemos chegar ao trono da graça confiadamente, ou com confiança. Com confiança, para alcançar misericórdia. Meus irmãos, nós fazemos parte de um reino maravilhoso, onde Jesus Cristo é o Rei, o Senhor dos Senhores. E nós temos o Espírito Santo que habita em nós, que é maravilhoso, que é aquele que nos ensina como chegar diante desse Rei, que ele nos autoriza a chegar diante desse Rei maravilhoso e pedir em seu nome, pedir ao Deus Todo-Poderoso, no nome dele, e Deus falou que vai dar tudo que nós pedirmos. Então, meus queridos, vamos chegar confiantemente nesse trono da graça, a fim de receber a misericórdia e achar graça para o socorro venha numa ocasião oportuna. E é interessante que eu gosto muito também quando fala lá em Tiago capítulo 5, né, que nós devemos orar para que as pessoas sejam curadas e Deus o levantará. A oração da fé salvará o doente e o levantará, e seus pecados serão perdoados. Então nós temos que crer que esse Deus maravilhoso, ele nos dá o perdão dos pecados com base em sua promessa. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim: se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E o espírito de agradecimento. Agradecer principalmente o livramento de todas as tentações, né? Romanos capítulo 8, versículo 37 diz assim: somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E falar com Deus diariamente. Efésios 6,18 diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, para isto vigiando com toda a perseverança. Meus queridos irmãos, é muito importante o que nós estamos falando, porque nós temos um Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Eu vou ficar com essa palavra porque o tempo está curtíssimo, né? E eu queria falar com vocês que esse Deus maravilhoso, ele cuida de nós. Ele cuida de nós dando-nos o pão de cada dia. Ele cuida de nós espiritualmente, perdoando os nossos pecados. E ele nos livra de todo o mal. Deus, ele é tremendo. O que fazemos sempre que proferimos esta oração ao Senhor é expressar a nossa dependência de Deus em todo o tempo. Depender de Deus. Esqueçam o Brasil como nação, esqueçam os outros estados, os outros países. Lembre-se, você faz parte de uma nação que é o reino de Deus. E nesse reino
tem uma mesa. Eu gosto quando nós lemos lá em Salmo 23, que ele falou que ele preparou uma mesa perante os nossos inimigos. E nessa mesa nós temos tudo que nós necessitamos. Nós temos a cura, nós temos a libertação, nós temos a vida, nós temos o perdão. Sobre essa mesa, nós só estamos precisando chegar confiadamente e pegar da mesa o que nós necessitamos. Primeiramente, glorificando o Senhor e colocando em prática o que Deus colocou no meu coração hoje para falar sobre essa oração modelo. Que Deus os abençoe. Foi um prazer estar aqui com vocês.